a questão que se coloca é a seguinte: se esses átomos constituem essa essência constitutiva de tudo, como se relacionar, como relacioná-los com o mundo dos fenômenos sensíveis? E é aí que ele aponta a contradição em Demócrito, que por um lado, para Demócrito, o fenômeno sensível é algo extrínseco aos átomos, é algo separado, é algo apartado desse mundo dos átomos. Ele não é um fenômeno objetivo, mas uma aparência subjetiva. E por outro lado, e aí está a contradição, para Demócrito, o fenômeno sensível é o único objeto verdadeiro. Ora, temos aí então, ainda que seja um objeto verdadeiro, mutável, instável, mas ele é um fenômeno. E aí, então, ora para Demócrito, aí que Marx está apontando a contradição, ora um aspecto, ora outro se torna subjetivo e objetivo. Essa é a contradição em Demócrito apontada por Marx. Então, enquanto Demócrito reduz o mundo sensível à aparência subjetiva, aí é que nós já vamos entrar na primeira contraposição entre os dois filósofos, é que Epicuro faz desse mundo sensível, que para Demócrito tinha essa aparência subjetiva, Epicuro faz dele um fenômeno objetivo. Então, essa é a primeira distinção fundamental. Demócrito diferenciava o conhecimento sensorial do conhecimento inteligível. Para ele, o primeiro, o sensorial, nos daria apenas a opinião, ao passo que o segundo nos daria a verdade. A verdade está nos átomos e a opinião estaria no mundo dos sentidos. Enquanto Demócrito reduz assim a realidade sensível à aparência subjetiva e parece conduzir por um certo ceticismo, para Epicuro, pelo contrário, nada pode eliminar as percepções sensíveis. E essa certeza, em Epicuro, o conduz a um dogmatismo de método. Assim, Marx define Demócrito como um cético e Epicuro como um dogmático. O cético se dedica às ciências empíricas, enquanto o dogmático toma o fenômeno pelo real. A diferença entre Demócrito e Epicuro acentua-se, segundo Marx, quando se verifica que numa perspectiva de físico cético e empírico, que são as qualificações que Marx dá a Demócrito, ele entende o átomo apenas como substrato material, nada mais, simplesmente como elemento constitutivo de todas as coisas. Por seu lado, Epicuro, o filósofo e dogmático, teria feito uma discriminação, uma distinção bastante importante, teria conferido ao átomo uma espécie de dualidade. De um lado, ele seria o elemento constitutivo das coisas, mas ele também seria um princípio. Na verdade, aqui ele ressalta a dupla condição do átomo, do epicurismo, que revela a contradição entre essência de um lado e existência de outro. Então, nota-se que o lugar do átomo na filosofia epicurista é completamente diferente do que se verifica em Demócrito. Em Demócrito, o átomo é uma coisa em si. Já em Epicuro, o átomo é um princípio de representação. Ele leva em conta, então, essa dualidade, essa outra possibilidade de abordar o átomo, que é nessa perspectiva da representação. Então, a oposição entre Demócrito e Epicuro diz respeito à própria natureza do átomo. Substrato material no primeiro, princípio no segundo. Assim, Epicuro objetivou no átomo a contradição entre essência e existência, enquanto Demócrito não fez senão, segundo palavras de Marx, conservar o aspecto material e propor hipóteses com fins empíricos.
Então, a primeira questão fundamental diz respeito a... é o que mais interessa em um primeiro momento, no que tange a diferença entre os dois filósofos, diz respeito à questão da busca da verdade e à questão da certeza do saber humano. Após estabelecer nesse âmbito as diferenças entre os dois filósofos, Marx passa a analisar outra relação, e a partir dessa relação ele vai continuar ressaltando, destacando os elementos diferenciais entre Demócrito e Epicuro. O próximo aspecto seria a questão da relação entre o pensamento e a realidade. Que isso vai desembocar, de um lado, numa perspectiva da necessidade, e que por sua vez se liga à ideia de determinismo, isso vai estar presente em Demócrito, e de outro lado, a ideia do acaso ou da possibilidade que vai estar presente na perspectiva de Epicuro. Para Marx, Demócrito, como forma de reflexão da realidade efetiva, emprega necessidade. Necessidade aqui contra o acaso. Algo necessário, portanto, pressupõe ou constitui uma perspectiva eminentemente determinista. E Epicuro escreve, pelo contrário, ele assim se expressa, e aqui eu cito diretamente as palavras do próprio Epicuro, sobre a necessidade. A necessidade que alguns convertem em dominadora absoluta não existe, diz Epicuro. Há algumas coisas fortuitas, outras dependentes de nosso arbítrio. A necessidade não convence, e o acaso, ao contrário, é instável. Seria preferível seguir o mito dos deuses que ser escravo do destino dos físicos. Pois aquele deixa-nos a esperança da misericórdia, por havermos honrado aos deuses, enquanto este apenas apresenta a inexorável necessidade. Então, eis aqui uma crítica contundente de Epicuro em relação a esse princípio da necessidade e que, portanto, o que revela é uma resistência por parte de Epicuro em admitir qualquer tese determinista. Assim, a partir daí, Marx resume: é, portanto, historicamente certo, palavras do Marx, que Demócrito faz intervir a necessidade e Epicuro o acaso. A consequência mais importante dessa diferença está na forma de explicar os diversos fenômenos físicos. Enquanto em Demócrito a necessidade se manifesta como determinismo, e em Epicuro o acaso é uma realidade que tem como único valor a possibilidade. Para um professor de filosofia e filósofo francês chamado Denis Colle, aos olhos de Marx, Epicuro apresenta o mundo como possibilidade e contingência. A necessidade entra em colisão com o concreto. A necessidade jamais é uma necessidade absoluta. Ela é uma necessidade concebida, mas que poderia ser concebida de outra maneira. Daí a ideia de possibilidade. Se o mundo é apresentado como possibilidade e contingência, o livre-arbítrio e a liberdade do sujeito são pensados, pois, correlativamente. Ou seja, e aqui entramos no outro ponto que é uma decorrência desse, fundamental, que é o tema da liberdade.